Estão próximos os tempos finais? Estes 7 sinais da Bíblia dizem que sim. Olá a todos! Antes de prosseguirmos com o conteúdo, gostaria de pedir um favor muito especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações. Sinal número 1. Decepção religiosa. Mateus 24, 4, 5. Jesus respondeu e disse-lhes: Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Através de suas palavras proféticas, o Senhor nos tem alertado sobre as artimanhas do inimigo. Falsos profetas e falsos cristos surgiram ao longo da história, desviando muitos do caminho da verdade do Evangelho. Suas palavras enganosas e atração carismática têm sido uma armadilha para os incautos, desviando-os do caminho da retidão. Refletindo sobre o relato histórico dos filhos de Israel e sua tumultuosa relação com a adoração de Baal, temos um exemplo marcante de como o povo de Deus pode ser facilmente desviado quando seus corações não estão firmemente fixados nele. A atração de deuses falsos e as influências culturais circundantes seduziram Israel de seu verdadeiro amor, ilustrando a batalha contínua entre a verdade e a decepção. Direcionando nossa atenção para as palavras proféticas no livro de Apocalipse, nos deparamos com o cavaleiro do cavalo branco encontrado nas vívidas descrições de Apocalipse 6, 1, 2. Esse personagem é nada menos que o Anticristo, o ditador mundial final, com um plano grandioso para desviar as nações. Ele se disfarçará astutamente como um homem de paz, escondendo suas verdadeiras intenções sob um véu de engano. No livro de Daniel, especificamente em Daniel 9:27, vislumbramos suas táticas enganosas ao estender um ramo de oliveira, fazendo um pacto com Israel, prometendo protegê-la de seus inimigos. No entanto, este aparente gesto de boa vontade é apenas um movimento estratégico em sua agenda maliciosa, uma exibição falsa de paz que prepara o cenário para o caos que está por vir. Mesmo agora, nos tempos em que vivemos, as sementes da decepção religiosa estão sendo semeadas com crescente fervor. Das paredes sagradas da igreja aos amplos campos da sociedade, ensinamentos falsos e doutrinas enganosas encontram solo fértil. É um aumento sutil que deve alertar cada um e nós para a urgência do momento. Sinal número 2. Guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. No discurso profético detalhado em Mateus 24, 6, 7, Jesus previu um período marcado por uma escalada de guerras e conflitos, indicando uma certa agitação e turbulência à medida que os tempos do fim se aproximam. O foco em guerras e rumores de guerras descreve um mundo em desordem, um palco global, caracterizado por contendas e discórdias. No entanto, Jesus também nos advertiu a perceber esses eventos com discernimento. É imperativo entender que as guerras, por si só, não são um sinal isolado de iminência do fim. Ao longo da vasta história, o som da guerra tem sido uma trilha sonora constante, com conflitos surgindo em todos os cantos do mundo, em todas as eras. Há poucos momentos em que o mundo inteiro esteve completamente em paz, com nações e grupos continuamente lutando por poder, território e ideologia. Sinal número 3. O surgimento de novos deuses, especificamente o Deus do dinheiro. A Bíblia, como a palavra eterna e imutável de Deus, não se esquiva ao revelar a verdade sobre as mudanças nas prioridades e afeições da sociedade. Ela lança luz sobre a realidade crua de onde estão nossas verdadeiras lealdades. Em 1 Timóteo 6:10, encontramos um versículo que ressoa através dos tempos, tão relevante hoje quanto quando o apóstolo Paulo o escreveu.
porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso não sugere apenas que o dinheiro em si seja mau, mas sim que o amor desenfreado e consumidor por ele gera todo tipo de maldade. Essa revelação divina nos mostra um mundo completamente cativado pela atração da riqueza. Nos dias de hoje, o dinheiro transcendeu seu papel como mero instrumento de transações, tornando-se uma divindade, objeto de adoração fervorosa. As massas se inclinam não diante do Deus Todo-Poderoso, mas diante do altar da influência e da abundância. Devemos sempre enxergar o dinheiro como uma ferramenta e não como um Deus. O dinheiro deve ser usado e não adorado. No entanto, vivemos em uma geração em que as pessoas adoram o Deus do dinheiro, dispostas a vender suas almas, fazer coisas que vão contra a moralidade que Deus instilou nelas, a fim de adorar o Deus do dinheiro. Muitos estão dispostos a trocar o eterno pelo efêmero, o sagrado pelo profano, vendendo suas almas não em algum ritual satânico óbvio, mas nas escolhas diárias que colocam o dinheiro em um pedestal acima da integridade, justiça e obediência a Deus. Sinal número 4. As pessoas estão começando a mudar. Na quarta passagem de 2 Timóteo 3, encontramos uma descrição das pessoas nos últimos dias que afirma que elas serão amantes de prazeres mais do que amantes de Deus. Esta é a geração que estamos testemunhando, o mundo em que vivemos. É uma geração que parece ter se desviado do caminho da retidão e santidade. Há uma ignorância flagrante, ou talvez até uma rejeição deliberada do conceito de pecado. A ideia de transgressão contra um Deus santo foi obscurecida pela sombra do relativismo moral e do hedonismo. Pense em como esse mantra permeou os corações e mentes das pessoas. Se isso te faz sentir bem, faça. É uma crença perigosa e enganadora que desvia almas, orientando-as em direção à autossatisfação e longe da autorrenúncia necessária para seguir a Cristo. Essa maneira de pensar eleva o prazer pessoal acima de tudo, pintando um quadro distorcido de verdadeira liberdade e realização. Eles dizem, se isso te faz feliz, faça. Mas como a felicidade efêmera e volúvel pode ser quando está enraizada nos prazeres temporais e transitórios deste mundo. As pessoas que amam satisfazer seus prazeres gostam de satisfazer seus desejos. Muitos podem argumentar que não há nada de errado em buscar o prazer, mas observe a escolha de palavras nesse versículo. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3:4. Você ama mais a Deus ou mais o prazer? Se sua vida pudesse responder a essa pergunta em seu lugar, o que ela diria? Será que sua vida diria que ama mais assistir vídeos impróprios na internet do que ama a Deus? Será que diria que você ama mais cometer adultério do que ama a Deus? Será que diria que você ama mais roubar do que ama a Deus? A Bíblia é clara sobre como demonstramos nosso amor por Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Deus não mede nosso amor por Ele pelo quanto doamos na igreja ou pela quantidade de dízimos que pagamos. Ele também não mede nosso amor por Ele pela frequência com que frequentamos os cultos. Nosso amor por Deus é comprovado pelo nível de nossa submissão e obediência à sua vontade. Foi por isso que Jesus disse que obedeceríamos aos seus mandamentos se verdadeiramente o amássemos. Portanto, o verdadeiro amor é medido em termos de obediência. Por outro lado, quanto mais desobedecemos a Deus, mais demonstramos que não o amamos. Dizer que amamos a Deus e o temos como o mais importante em nossas vidas é uma coisa, mas prová-lo vivendo uma vida que obedece aos seus mandamentos é outra. Cada pessoa tem uma escolha a fazer: amar a Deus ou amar o prazer. Não significa que devemos escolher entre o prazer e Deus, pois quando vivemos para Deus, desfrutamos de uma infinidade de prazeres. Salmos 16:11 nos diz:
Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Um dos prazeres de viver para Deus é não temer o que vem após a morte. O prazer de viver com a certeza de que fomos redimidos. Davi viveu com essa certeza em Salmos 23:6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, que prazer é saber que iremos para o céu. Isso nos dá um prazer que este mundo não pode nos dar. Sinal número 5. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A proclamação poderosa de Mateus 24:14 destaca um sinal significativo que indica a proximidade dos tempos do fim. Neste trecho, Jesus prevê um momento em que o Evangelho, a boa notícia da salvação através dele, alcançará todos os cantos do mundo, transcendendo barreiras geográficas e culturais. Com o avanço sem precedentes da tecnologia em nossa era, observamos como a mensagem do Evangelho está penetrando até mesmo nas regiões mais isoladas e inacessíveis do mundo. A tecnologia revolucionou a forma como divulgamos informações, e a mensagem de Cristo não ficou para trás nessa transformação digital. Desde transmissões de rádio até streaming online, a palavra de Deus é proclamada de diversas maneiras, garantindo que ela alcance todos os espaços onde corações humanos possam ser encontrados. Considere por um momento a notável realidade de que neste exato instante, alguém do outro lado do planeta pode estar sintonizando e ouvindo atentamente as palavras de esperança e salvação que estão sendo compartilhadas. O Evangelho não está mais confinado a edifícios físicos ou locais geográficos. Ele rompeu as barreiras, alcançando continentes e oceanos, tornando a mensagem de Jesus acessível como nunca antes. Essa acessibilidade sem precedentes da mensagem do Evangelho para pessoas de todas as nações e origens é um cumprimento profético indiscutível. Sinal número 6. O aumento da unidade e governança global. À medida que o mundo se torna mais interconectado por meio da tecnologia, do comércio e da geopolítica, podemos ver mais tentativas de formar alianças globais mais fortes e, possivelmente, até um movimento em direção a um sistema de governança global mais unificado. Referências bíblicas como Apocalipse 13, 7 e 8 falam de um poder mundial que tem autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. O que você precisa observar é a tendência contínua em direção à unidade global e à governança, preparando e estabelecendo o cenário mundial para uma figura profética significativa, o Anticristo. Este sinal sugere que, à medida que o mundo se torna cada vez mais interligado em termos de economia, política e comunicações, pode haver esforços crescentes para criar alianças internacionais mais robustas e talvez até um governo global. Isso está de acordo com as Escrituras, que falam sobre um líder mundial que exercerá grande autoridade sobre todas as nações. Portanto, é importante observar como as tendências em direção à unidade global podem estar preparando o terreno para cumprir as profecias bíblicas relacionadas aos tempos do fim. Sinal número 7. A restauração de Israel. A Bíblia também fala da restauração de Israel como um sinal significativo dos tempos finais. Ao longo das Escrituras, há várias profecias que indicam que Deus trará o povo judeu de volta à terra prometida, restaurando a nação de Israel. Isso inclui a profecia de Ezequiel sobre o vale de ossos secos, Ezequiel 37, que simboliza a restauração de Israel espiritual e fisicamente. O restabelecimento de Israel como nação em 1948 foi um cumprimento notável dessas profecias.
Esses 7 sinais mencionados na Bíblia apontam para a proximidade dos tempos finais e a necessidade de vigilância e discernimento espiritual. À medida que observamos o mundo ao nosso redor e consideramos esses sinais, é importante lembrar que, embora esses sinais possam indicar a aproximação dos tempos finais, a data e a hora exatas do retorno de Cristo permanecem conhecidas apenas por Deus. Portanto, devemos viver com fé, esperança e uma dedicação contínua a seguir a Deus, independentemente do tempo ou das circunstâncias. À medida que refletimos sobre esses sinais, é crucial que busquemos um relacionamento mais profundo com Deus, vivendo de acordo com seus princípios e compartilhando o amor e a mensagem de Jesus Cristo com o mundo. Este é o chamado para todos os crentes, independentemente de quando ou como os tempos finais se desenrolarão. A vigilância espiritual e a preparação espiritual são essenciais à medida que continuamos a seguir a jornada da fé. E com isso, chegamos ao fim do vídeo. Espero que você tenha encontrado este conteúdo informativo e inspirador. Antes de sair, gostaria de repetir o nosso pedido especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações. Se este vídeo foi útil ou interessante para você, não hesite em deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. A sua contribuição é incrivelmente valiosa para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.